Negócios, a coragem que move mercados. De imediato, então, vamos ao primeiro painel com o título Negócios, a coragem que move mercados. Um painel que traz protagonistas da vida empresarial brasileira. Pessoas que, diante da incerteza, escolheram a coragem e que transformaram desafios em oportunidades. Empreender, a gente sabe, exige mais do que visão. Demanda coragem para inovar, para competir e para desafiar convenções. Neste painel agora discutiremos como a liberdade de mercado e a resiliência impulsionam o crescimento econômico. Chamo ao palco, então, os convidados para esse nosso primeiro painel. Laércio Cosentino, fundador da TOTUS, por favor. Pedro Bartelli, CEO da Vulcabras. Sônia Rez, empreendedora, ex-presidente da Dudalina. E o mediador deste painel, diretor de comunicação do IEE, José Pedro da Costa Gomes, que fará a introdução desse tema. Fiquem à vontade para enviar perguntas pelo QR Code, que está aqui na tela, nas duas telas, porque sobretudo esses dias, hoje e amanhã, são momentos de troca. A palavra é tua, Zé. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao 38º Fórum da Liberdade. É uma honra recebê-los para mais uma edição do evento que é o maior debate de ideias da América Latina. Um espaço dedicado a celebrar o que nos torna livres e prósperos. Quero começar com uma provocação. O que separa um sonhador de um realizador? O que faz alguém abandonar a segurança do conhecido para transformar uma ideia em um empreendimento de sucesso? A resposta está no tema deste ano do Fórum da Liberdade: coragem para escolher. Empreender não é apenas ter uma visão inovadora, é ter a audácia em assumir riscos, confiar na própria capacidade e desafiar as amarras que limitam a liberdade de criar. A história nos mostra que o progresso humano sempre veio das mãos daqueles que ousaram escolher a liberdade. Os comerciantes da Idade Média abriram rotas enfrentando perigos e monopólios. Não esperaram permissão. Os pioneiros da Revolução Industrial, como Henry Ford, ignoraram os céticos e reinventaram a produção, com a força da inovação individual. São indivíduos, não governos, que constroem a prosperidade e o fazem quando têm a liberdade para isso. Em A Revolta de Atlas, Ayn Rand nos apresenta um mundo no qual os verdadeiros motores do progresso, os empreendedores, recusam a sucumbir ao peso de um sistema que pune a excelência e recompensa a mediocridade. Assim como na sua obra, o empreendedor é o homem que carrega o atlas do desenvolvimento nos ombros, sustentando a riqueza e o avanço com sua determinação. No Brasil, porém, essa liberdade é constantemente desafiada. Empreendedor enfrenta um Estado que, com sua burocracia sufocante, tributação confiscatória e insegurança jurídica, parece mais um adversário do que um aliado. Empreender neste cenário é mais do que um ato de coragem, é uma declaração de independência. Ainda, vemos histórias de sucesso brotarem em todo o país, evidenciando que uma verdade simples, onde há liberdade para agir, há progresso, riqueza e oportunidades. Hoje, teremos a honra de ouvir 3 grandes nomes do mercado, que personificam este espírito. Eles nos mostrarão como a liberdade de mercado é o verdadeiro catalisador
do crescimento econômico. Vamos explorar como a resiliência, aliada à confiança no potencial humano, transforma não apenas negócios, mas sociedades inteiras. Então, eu pergunto, o que impulsiona aqueles que rejeitam a mediocridade? O que leva alguém a desafiar o impossível e construir algo extraordinário? A resposta está na liberdade de escolher seu caminho e na força do mercado em premiar quem faz isso com excelência. Este painel será um debate inspirador sobre coragem que move indivíduos, mercados e, em última instância, o futuro. Com vocês, o painel Negócios, Coragem que Move Mercados. Sejam muito bem-vindos. Sônia, começamos contigo, por favor. Boa tarde. Nossa, fraquinho, vamos lá. Boa tarde. Quero primeiro agradecer aqui ao Elpa pelo convite, né, para participar do Fórum da Liberdade, com duas feras incríveis aqui, né, Pedro e o Laércio. Eles prepararam, trouxeram material, eu não trouxe nada, eu vou contar a história aqui, tá bom? Então, alguém conhece a história da Dudalina? Levanta a mão. Pois é, então tem uma boa história aí para contar, vocês conhecem. Eu sou de Santa Catarina, de uma pequena cidade chamada Luiz Alves. Alguém conhece Luiz Alves? Nossa, tem algumas pessoas. Agora, Camboriú, quem conhece? Blumenau. Fica entre Blumenau e Camboriú, mas como não está na rodovia, ninguém quase conhece Luiz Alves. Eu nasci de uma família em que o meu pai era um poeta, não era empreendedor. A minha mãe era empreendedora. E ela teve 16 filhos. Então, eu tenho 15 irmãos. O seu Duda e a dona Adelina. Né? E a história, eles começam, casam lá nessa pequena cidade, tem um negócio de secos e molhados, e a minha mãe grávida do 7º filho, eu já tinha nascido, eu sou a 6ª filha, não pôde ir a São Paulo fazer as compras, vai o poeta fazer a compra, como um bom poeta, ele comprou um tecido errado, e ela, como uma boa empreendedora, viu ali uma oportunidade de começar um negócio novo, que era fazer camisas. Então, a Dudalina começa em 1957, há 68 anos atrás, com essa mulher que, depois disso, depois de começar, ela ainda teve 10 filhos. E a história, a gente morava lá em Luiz Alves até 1969, quando nascia o último filho, e ela resolveu, então, mudar para Blumenau, porque estava ficando caro educar os filhos lá nem tinha como, né, em Luiz Alves. Então, ela muda para Blumenau e, ao mesmo tempo, ela começa a gente já tinha lojas em Camboriú durante o verão. Era a forma que a minha mãe tinha de ocupar os filhos, porque era muita criança, né? Muita gente em casa. Imagina, você já levou 8 crianças para a praia? Alguém aqui já levou? Você fica contando, né? 1, 2, meu Deus, afogou. Complicado. E ela, então, além dessas lojas, muda para Blumenau e começa a ter já todos os filhos trabalhando no negócio, porque tinha que ocupar. Então, eu tenho um irmão mais velho, que foi o primeiro presidente depois dela, depois veio um outro irmão. Eu, quando tinha, em 74, eu fui fazer um estágio de tecnologia de confecção na Espanha. Voltei, apliquei na Dudalina, mas em 77 eu fui convidada para trabalhar numa empresa que tinha comprado essa tecnologia, em Montes Claros, Minas Gerais. E eu estava louca para sair de casa, né? Porque aquele mundo de irmão, eu queria me testar. E fui trabalhei quase 8 anos em Minas Gerais, e eu quis mudar para São Paulo. Eu sempre sonhei em morar em São Paulo. Daí meus irmãos falaram, Sônia, volta para a Dudalina. Eu falei, não, mas eu quero morar em São Paulo. Não vem para a área comercial, porque na época a gente fabricava, mas não vendia nos grandes magazines, porque era muito difícil, a gente vendia muito no interior. Então, eu
fiquei morando em São Paulo, vinha todas as semanas a Blumenau, e a gente tinha uma coisa... Quem é que é de empresa familiar aqui? Ó, tem bastante empresa familiar. Então, a gente tinha, com tantos irmãos, nós tínhamos uma governança relativamente estruturada, né? Nós tínhamos um conselho de administração, tínhamos um conselho da família, e em 2003, o conselho, meu irmão, que era o presidente, resolveu sair, então o conselho me indica para ser a presidente da empresa. Eu assumo a presidência da empresa, continuando morando em São Paulo, mais ou menos o que o Pedro faz aqui, só que eu vinha de avião até Navegantes, daí até Blumenau. Eu assumo a presidência da empresa e consigo fazer algumas mudanças, mas não tantas. Nós éramos 3 irmãos na gestão. Em 2000, a minha mãe, meu pai faleceu em 96, e a minha mãe faleceu em 2008. Então, de uma família, nós nos tornamos 16 famílias, né? 16 sócios. E aqui começa um pouco de alguns ruídos complexos. Eu indiquei uma pessoa que não era, para ser diretor, que não era da família, teve uma ruptura, um irmão meu resolveu sair da empresa, ele saiu e ali eu tive a oportunidade de fazer as grandes mudanças, né? Eu gostei muito desse termo, coragem para escolher, né? Porque eu tive que ter coragem para fazer várias escolhas. E uma das escolhas que eu fiz na época foi mudar a empresa totalmente. A gente só fazia camisas masculinas, vendendo para multimarca e private label. Eu decido ali junto, claro, sempre com o apoio do conselho, mas decido fazer camisas para as mulheres que decidem, que eu acho que aqui... Quem é mulher que decide aqui? Levanta a mão. Eu acho que tem mais mulheres que decidem, gente. Então, a gente lançamos isso e fomos para o varejo, que era totalmente inusitado na época. A gente tinha mais de 3 mil clientes, e as pessoas falavam, Sônia, você é louca, ir para o varejo, como é que vocês vão fazer? Os clientes vão ficar chocados, não vão gostar. Mas tudo isso muda, se abre, a gente começou a ir para o varejo, na realidade, os clientes dobraram as suas vendas. Então, a gente tem que ter a coragem, muitas e muitas vezes, de fazer escolhas que não são aquelas que estão desenhadas, que estão escritas e tudo mais. Em 2011, a gente começou esse processo, em 2011, 2012, começou a ter um assédio muito grande de bancos, de fundos, para comprar a Dudalina. E a gente já tinha, na realidade, alguns desafios muito grandes na relação familiar. Então, eu vi ali uma oportunidade, realmente, de vender a empresa e cumprir com o que o meu pai tinha pedido para levar e deixar a família em paz. E nada mais importante em paz do que ter cada um a liquidez e cada um poder tocar a sua vida, porque realmente tem uma hora que complica, né? Você tem 15 sócios, nem todos estão na mesma... Mesmo que você tenha todos os processos muito bem desenhados, a governança muito bem desenhada, mas tem alguma coisa ali que tem que mudar, né? Então, foi muito interessante, não sei quem já fez aqui alguma venda de empresa, a gente tinha um advogado, não era um escritório, era um advogado, eu e um irmão que tinha o mandato dos outros, de alguns deles, não de todos, para fazer a venda dessa empresa, que levou 1 ano e pouco, e é um processo desgastante para quem já fez venda de empresa, né? Porque a empresa crescendo muito, com muita demanda, eu ainda descubro, lá em 2012, que eu tinha um câncer, que eu tinha que tratar, que eu tinha que fazer quimioterapia, radioterapia, todo o processo que tem que fazer.
Mas eu falei, não tem jeito, não dá para terceirizar isso. Então, vamos lá, vamos fazer. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas é muito sofrido isso. Para quem tem empresa familiar, faça um perfeito acordo de acionista, muito bem desenhado, para não ter o sofrimento, não ter um desgaste, ou muitas vezes até a impossibilidade de vender uma empresa. Né? Então, a gente tinha esse acordo, a venda, esse processo começou em maio de 2012 e se encerrou em outubro de 2013. Para ter ideia, o processo, como é longo, ele é sofrido, porque ele vai e volta, e tem as conversas, né, que você desiste, volta atrás. Então, a venda da empresa foi feita em 2013, eu tive que ficar tanto como sócia como presidente, mas ela fez uma fusão no final de 2014, e eu fiquei na empresa, então, até 2015, quando eu resolvi sair da empresa e sonhar, cuidar dos meus grandes sonhos, que sempre foi o terceiro setor. Né? Eu falo que quem tem empresa, quem empreende, tem que gostar de gente. E eu sempre gostei muito de gente. Nossos programas na Dudalina era sempre cuidando das pessoas. Eu sempre colocava, era amor às pessoas e às camisas, as pessoas sempre em primeiro lugar. Então, a gente tinha programas desde participação nos lucros, que chegava a 5 salários, a cuidado com as mulheres, 85% eram mulheres, que a gente tinha 6 fábricas, ter esse olhar de cuidar das pessoas, e com isso eu comecei, eu conheço a Luísa Helena Trajano há muito tempo, e ela fez um convite em 2013 para a gente ir para Brasília, numa reunião, nós somos em 40 mulheres, e naquele momento a gente começa um grupo chamado Grupo Mulheres do Brasil, que hoje são 130 mil mulheres no Brasil e no mundo, em que a gente tem todo o nosso trabalho é muito focado nas ODSs da ONU, em que a gente cuida e quer transformar a vida das mulheres. Claro que a gente não é contra os homens, viu? A gente é a favor das mulheres, tá? E eu falo uma coisa que eu tenho falado esses últimos tempos, que nós temos no mundo mais de 40 conflitos. Mais de 40 conflitos. Nenhum conflito tem rosto de mulher. Nenhum conflito do mundo tem rosto de mulher. E quem faz o conflito se encastela e manda os filhos e os maridos dessas mulheres às frentes de batalha. E eu falo que o mundo só vai mudar com o feminino, não o feminismo, o feminino dos homens e das mulheres. É o que acolhe, o que cuida e o que protege. Eu acho que eu estou saindo aqui um pouco da coragem para escolher, né? Mas eu sempre falei que a minha coragem sempre foi maior que os meus medos. Então, ter a coragem de vir aqui, eu juro, como eu não sabia que era esse público desse tamanho, eu falei, eu sempre faço, né? Quando eu participo dessa forma, eu não venho estruturada, eu venho para conversar, né? E quando eu vi o Laércio, que eu conheço há tanto tempo, e respeito e admiro, né? Que é o nosso Bill Gates, né? Quem não leu, eu estou lendo o livro do Bill Gates, chama Código-Fonte, ele vai escrever o livro também, ele vai falar o Código-Fonte do Brasil, né, Laércio? E o Pedro aqui, que começou a me contar a revolução que ele fez na Vulcabras, que é maravilhoso. Então, eu gosto disso, eu gosto de estar aqui para interagir com vocês, de contar isso. Hoje eu estou... Alguém conhece o projeto Amigos do Bem? Eu sei que tem quem conhece, que é da Alcione Albanese. É o maior projeto social do Brasil. Eu sou do conselho. Para vocês terem ideia como é que se pode transformar vidas, a Alcione começa lá há 30 anos atrás, indo lá para o sertão, e ela tinha um sonho de não levar só o alimento, mas de levar a transformação. Então, hoje, para vocês terem ideia, tem uma escola que quando ela começou, a nota era 2,9, e esse ano foi 9,2 no IDEB, lá em Inajá, no sertão de Pernambuco.
E eu lembro que eu comecei com ela muitos anos atrás, doando 6 máquinas de costura, doando retalho para fazer o patchwork. E hoje tem mais de 300 mulheres trabalhando na costura. Como é que você, levando a transformação, você levando trabalho, levando oportunidade, você consegue fazer as mudanças, né? Então, quando eu vejo esse termo coragem para escolher, eu olho muito para a Alcione, porque ela teve a coragem de escolher vender uma empresa e transformar a vida dela em doação para essas pessoas. Ela vai lá para o sertão o tempo todo. E também eu estou em outros projetos de educação, como Verde Escola, como o Instituto Ayrton Senna. Então, hoje eu quero doar o meu tempo, o que eu posso, né, o que eu tenho de conhecimento aos projetos sociais. Estou em conselho, estou em 2 conselhos, conselhos formais, né, conselhos que não são só do terceiro setor, mas o que me deixa muito feliz é poder estar aqui contando a história. E se alguém de vocês quiserem saber mais da história, vocês têm aqui no Rio Grande do Sul uma escritora que eu tenho o maior respeito, que chama-se Letícia Wierchowski. Quem conhece a Letícia, né, que escreveu aí A Casa das 7 Mulheres, escreveu, inclusive, fui apresentada a Letícia pelo Nelson Sirotsky, que escreveu o livro dele, o 8º dia, o 7º não, o 8º dia. E eu sempre quis fazer o romance da história do meu pai e da minha mãe, do seu Duda e da dona Adelina. E a gente tem, eu não sei vocês que têm empresa familiar, eu não sei o Laércio e o Pedro, nós temos, eu comecei muitos anos atrás, um centro de memória, uma memória viva da família, né? Então, a gente tem tudo, desde o diário da minha mãe, está tudo digitalizado, está tudo dentro de uma memória. A Letícia fez toda uma pesquisa, conversou com os irmãos e escreveu um livro, que é um livro que chama Estrelas Fritas com Açúcar. Aqui tem a história do romance de um casal que se conheceu, tiveram 16 filhos, construíram uma empresa, tiveram a coragem de fazer essas escolhas, de investir no Brasil, que não é um país fácil. E então está aqui essa história escrita por uma gaúcha, que eu tenho o maior prazer de falar, que é uma das pessoas que eu gosto muito e admiro muito, li todos os livros dela. Então, estar aqui hoje é um presente, viu, Pedro? Colocaram para mim dizem que é sombra, mas ela não é sombra, não. Ela é um carinho só, a Nanda cuidando da gente. Vocês também tiveram alguém cuidando, né? Então, é muito prazeroso quando você vem para um lugar e pode interagir com vocês dessa forma. Então, tem aqui, eu estou com amigos, fui almoçar com um amigo querido, Michel Gralha, com a Ju, com a Juliana, com a Joana, com o Alexandre. Então, muito bom estar em Porto Alegre, trocando com vocês. E estou querendo muito, eu estou sabendo que o Pedro tem uma história fantástica para contar, né, Pedro? E agora eu acho que vai ser o Laércio também que vai contar a sua história, certo? Pessoal, só reforço que tem um QR Code disponível para mandar suas perguntas, então fiquem à vontade. Laércio? Bom, boa tarde a todos. Eu vou quebrar um pouco o protocolo e fazer em pé, porque eu não consigo fazer palestra sentado, tá? A voz não sai, pessoal. Boa tarde a todos. Agora vocês estão mais acordados depois da história da Sônia, tá? Então, tá vendo, Sônia? Você conseguiu acordar todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer ao Fórum da Liberdade, e em nome do Pedro e da Sônia, cumprimentar todos vocês. São mais 2 histórias fantásticas. Sônia, cliente da TOTS lá atrás, na verdade, teve a oportunidade de conhecer uma parte dessa história, ao vivo, junto com ela, nas instalações e assim por diante. Tá? E eu acho que é importante, quando a gente fala das nossas histórias, quando a gente fala desse empreendedorismo
que corre na veia aqui de todos aqui que estão aqui no palco, tá? Mas eu vou começar minha palestra de uma maneira diferente. Em vez de a gente começar falando de TOTS, vou começar falando de GHT4. Você fala, mas o que é GHT4, tá? Eu acho que a gente tem que sempre viver uma história de eterna transformação. Quer dizer, aquilo que você criou, gradualmente o mundo vai evoluindo, o mundo vai seguindo em frente, novas tendências e assim por diante, e a gente tem que estar constantemente se atualizando para poder a gente continuar competitivo. Quer dizer, ontem quem era competitivo sem um tarifaço do Trump, na verdade, o Pedro que já pensou bastante, né, Pedro? Hoje é um outro mundo que a gente tem que entender, ver o que vai acontecer e assim por diante, tá? E aí, eu queria falar com vocês um pouquinho desse empreendedorismo com uma visão mais holística, vai? Então, você fala, o que é GHT4, tá? Quando eu fiz o meu processo de sucessão na TOTS, nós criamos um Multifamily Office. Por que Multifamily Office? Que todo mundo cria um Family Office, mas o Family Office você leva a sua antiga secretária, você leva a questão da família, aí você começa a conviver com as mesmas pessoas. E nós temos não, fazer uma coisa diferente. Então nós criamos o quê? Um Family Office que são mais 3 famílias, tá certo? Dessas 3 famílias, o Guga Valente do setor de marketing, tá? Depois o Caio Davi do setor ex-CEO do Itaú BBA, do setor financeiro, o Livingston da Restock, que acho que a Sônia conhece um pouquinho também. Ou seja, a gente se uniu cada um com uma habilidade para criar algo diferente. E aí criou a GHT4. Mas o que é GHT4? GH, hormônio do crescimento. Vamos continuar crescendo. E T4 da tireoide com equilíbrio. Tá? Então a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas na mesma maneira, pensando em crescer com equilíbrio. Vamos falar um pouquinho. Pessoal, vocês mudam o slide para mim aí, que não está funcionando? Aí, não, bota um. Aí. Falando um pouquinho desse empreendedorismo mais holístico, vai. A gente está vivendo num mundo, né, que tudo se transforma ao mesmo tempo. Muitas vezes falava assim, não, mas não tem problema, o mundo sempre se transformou, mas se transformou primeiro do campo, depois para a indústria, depois para serviço, depois para tecnologia, e o mundo foi indo. Nesse momento que nós estamos vivendo, tudo está ao mesmo tempo, não sei se vocês concordam comigo. E como é que a gente consegue empreender, como é que a gente consegue, de fato, estar dentro do mundo, criando coisas novas, fazendo com que as nossas coisas continuem sendo competitivas e sendo necessárias para os nossos clientes. Talvez essa é a principal frase. Às vezes a gente quer criar alguma coisa, mas a gente precisa gostar de clientes, fazer que o nosso cliente também esteja interessado naquilo que você está fazendo. Então a gente mudou, evoluímos no modo de trabalhar, no modo de atender, no modo de se expressar, de pensar, de viver, novas tecnologias, novos produtos, serviços, novos valores, e agora inteligência artificial. Como empreender vivendo tudo isso aí, tá certo? Se a gente olhar, fazer uma retrospectiva, quer dizer, a gente trabalhava presencialmente. E, de repente, nós aprendemos com a pandemia a trabalhar remotamente. E hoje, quando você fala assim, não, mas tem que voltar a ser presencial, não tem uma verdade suprema, tá? A TOTS hoje, o NPS é maior, com o pessoal trabalhando mais em casa do que presencialmente. Então, quer dizer, cada caso é um caso. Então, isso já é uma grande mudança. Depois, o modo de aprender, né? A gente falava muito da alta disponibilidade versus o tradicional. Quer dizer, a gente ia lá, eu fiz engenharia, tá, na USP em São Paulo, então era aquela aula presencial que você escutava, pegava livro, aprendia, e não tinha uma alta disponibilidade como você tem hoje. Qualquer coisa que você tiver uma dúvida do que eu estou falando aqui, entra na internet e tem alguma solução. Se não tem alguma solução, entra no chat GPT, entra no DeepSeek e assim por diante. Vocês pegarem a minha palestra e falam assim, que pergunta inteligente eu poderia fazer para o Laércio, tá? Faz isso uma vez na inteligência artificial, te dá 3, 4 perguntas super inteligentes, e que você tinha que pensar, então mudou, é uma outra forma de a gente viver. E o genérico versus a especialização. De repente, a gente, hoje, tem que ser muito mais generalista do que especializado. Especializado, nós tínhamos aquele coleguinha na escola que falava muito bem, conhecia a tabela periódica, né? Sabia todos os elementos, que linha que estava e assim por diante. Precisa hoje em dia? Não.
que sabia pegar uma régua T, fazer uma planta inteirinha com canetinha de nanquim, não sei o quê. O pessoal nem sabe o que é canetinha de nanquim. E, de repente, você põe lá no software, diz, projeta isso aqui para mim, sai inteirinho para você. Tá? Então, hoje, quando a gente fala de criar alguma coisa, a gente tem que trabalhar bastante do lado generalista, que é mais importante. O modo de se expressar, quer dizer, fala da rede social versus diálogo. A gente conversava mais. E hoje, na rede social, a gente vai virando com o dedo, vai vendo um monte de coisa, e o cérebro vai caminhando. As crianças, quer dizer, eu tenho 4 netos, no meu tempo tinha que sentar na mesa e ficar quieto, na verdade, né, Sônia? Fica quieto, acabou. Agora não, dá o celular, ele fica lá com o dedinho, vai indo, e mudou. Mas isso é ruim? Não tem nem bom nem ruim. O que tem é o seguinte, fica quieto. Segundo, está aprendendo, tá? Sabe o que está acontecendo, que novas fases, que tem que ser competitivo e assim por diante, tá? Além disso, a gente falar do curto e do longo prazo. A gente pensava muito mais em longo prazo. Hoje em dia, a geração é muito de curto prazo. Vamos ver o que vai acontecer, próxima etapa e assim sucessivamente, tá? O modo de viver. A gente era muito mais patrimonialista do que hoje em dia. Hoje em dia é muito mais de você, de repente, ter o compartilhamento de carro, compartilhamento de imóveis, seja lá o que for, tá? Da gente trabalhar a diversidade, da gente trocar carreira por experiências. Quer dizer, a gente era muito mais carreirista, e hoje em dia são experiências que a gente quer viver na vida e assim por diante. Depois, novas tecnologias, redes sociais, plataformas, conexão, infra, tá? Novos produtos, a disrupção de tudo, quer dizer, tudo aquilo que nós já fizemos, tem alguém tentando ver se dá para fazer melhor e assim por diante, tá? A contemplação de toda essa transformação. E os novos valores, né? Quer dizer, a gente fala do mundo que está mais verde, tá? Um mundo mais inclusivo, um mundo de minoria, um posicionamento político, talvez. Até apareceu as mexericas aí, eu brinquei com a Sônia. Ela falou, o que é isso? Eu falei, se for da esquerda é uma fruta, se for da direita é outra fruta, entendeu? E no final é mexerica, é do meio, tá? Então, quer dizer, isso é o que a gente vive. E tudo que se fala de woke hoje em dia, quer dizer, sem falar se está certo ou está errado, mas eu acho que o pêndulo poderia estar um pouquinho mais no centro, que seria melhor para todos nós, tá? Então, e tudo isso, nós temos uma inteligência artificial chegando. Então, quando a gente olha da gente empreender, da gente continuar seguindo em frente a nossa carreira e assim por diante, a gente teria que contemplar bastante a inteligência artificial, tá? Tudo isso gera assim, sem pensar de maneira o copo cheio, vai o otimismo, tá? É uma super oportunidade para inovação e empreendedorismo. Quando você olha que tudo está mudando, tudo está indo, está fazendo, tal, está na hora da gente poder fazer o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir, tá? Mas, por outro lado, vamos para o realismo, são vários caminhos ainda que não estão testados. Você vai lá no ChatGPT, custa isso, eu preciso de tantas GPUs, eu preciso não sei o que, custa caro, tal. Vem um DeepSeek que fala assim, não é bem assim. E daqui a pouco aparece um outro que também não é bem assim. Então, hoje, quando a gente fala, a gente está vivendo com várias tendências em evolução, que a gente não sabe exatamente aquilo que vai ficar, uma sociedade em mutação, tá? E investidores ressabiados, quer dizer, aquilo que a gente tinha de mais dinheiro sobrando, tá? Hoje em dia a gente não tem toda essa disponibilidade, tá? Quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que aqui tem vários empreendedores aqui na plateia, acho que nós estamos numa terceira fase, né? A primeira fase, tá? Sendo que talvez todos eles tiveram a coragem de mover mercados, exatamente o tema da nossa palestra, tá? Na fase 1, talvez, quando alguns de nós começamos, a gente precisaria ter uma visão diferenciada, a gente tinha um desafio, tinha que ter muita determinação e muita execução. E o resultado tem que ser imediato, porque não tinha investimento, a gente tinha que trabalhar na segunda para fazer a receita para a terça, da terça para a quarta, da quarta para a quinta, tá bom? Acho que o Ari está aqui também, ele fez isso, na verdade, Ari, tá? Na segunda tinha que ganhar para a terça, da terça para a quarta, aí depois foi da semana para semana, do mês por mês, e depois agora ele está na plateia tranquilão. Tá certo? Isso era assim, tá? Por quê? Tinha uma baixa disponibilidade de dinheiro e tinha uma baixa evolução estruturante. Quer dizer, você empreendia, mas o mundo não estava evoluindo. Quer dizer, você podia fazer a diferença. E a competição era baixa. Você tinha poucos empreendedores. Pouca gente estava querendo, de fato, sair da carreira para se aventurar, ser um investidor. Aí veio uma fase 2.
que a visão continuava, o desafio, a determinação, a execução, e veio o seguinte, ó, tem dinheiro, mas você tem que crescer a qualquer preço. Então, veio o auge de vários investimentos, startups e assim por diante, um pouco bem antes da pandemia, mas ainda tinha baixa evolução estruturante. E aí veio a pandemia, veio tudo que nós vivemos aí, o mundo mudando um pouquinho, a disponibilidade, essa abundância de dinheiro meio que sumiu, tá? E a evolução estruturante chegou para ficar, tá? E agora a gente está vivendo uma terceira fase, quer dizer, que é importante. Então, quando a gente fala de GHT4, a gente vai falar um pouquinho de TOTS daqui a pouco, tá? A gente continua tendo a necessidade de uma visão diferenciada, a gente precisa tem desafio, tem determinação, tem execução, mas as teses precisam ser mais estruturadas. Então, para você hoje convencer alguém para investir, tem dinheiro disponível? Tem. É limitado, mas a tese bastante estruturadas, tá? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma evolução estruturante, como eu falei no segundo slide. Quer dizer, a maneira de pensar mudou, a maneira de agir, a maneira comportamental, tá certo? O mundo em si, o posicionamento, tá? E isso leva para a gente pensar o seguinte, a minha tese tem que ser estruturada porque o mundo está evoluindo de uma maneira estruturada. Só que tem uma alta competição. Quer dizer, aquilo que lá atrás você tinha poucos empreendedores, hoje você tem vários empreendedores, aquilo que no meio do caminho tinha muito dinheiro, agora tem pouco dinheiro disponível, vamos dizer, para projetos, ok? Vamos trabalhar um pouquinho na visão 3 aqui, dizer o seguinte, quando a gente fala da teses estruturadas, a gente cada vez mais tenta identificar se a ideia é um produto ou uma empresa. Às vezes no passado a gente misturava, a gente fazia um negócio e falava assim, esse produto pode ser, isso que eu estou fazendo vai virar uma empresa. Hoje em dia a competição está tão grande que você precisa dizer o seguinte, o que eu estou fazendo, qual vai ser a receita estimada? Vai ser, que será, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões ou 1 bilhão? Dependendo do que for, é mais um produto para você se encaixar embaixo de alguém do que você defender essa tese, tá? Então, acho que o primeiro passo é exatamente assim, teses estruturadas, você tem que diferenciar se a sua ideia é um produto ou é uma empresa. E depois o tempo de vida, tá? Se o tempo de vida, se tem crescimento, retorno e sobrevivência, tá? Uma das empresas que nós investimos, calculava assim, eu quero saber quanto vale o meu apartamento, quanto vale a minha casa. Então, pegava dados de cartório, dados da CETIP, dados de uma série de coisas e dizia, tua casa vale tanto, tá bom? E tinha todo um motor que foi feito por detrás. Entra no chat GPT hoje e pergunta, quanto vale o meu apartamento? Aí ele vai te perguntar, mas onde fica o seu apartamento? Você põe, qual o tamanho? E não sei o que, tudo. Ele fala, vale tanto. Não tem nenhum desenvolvimimento para você fazer, já está feito. Tá? Então, assim, aquilo que talvez fosse uma empresa lá atrás, hoje não é nem um produto, entendeu? Então, acho que é importante a gente pensar nessas teses estruturadas, olhando o que de fato a gente pode fazer. Determinação na entrega, tá dizer, ter em mente que não existe sucesso fácil e leva tempo. Quer dizer, aquilo que talvez poderia acontecer lá atrás um pouquinho, para baixa competitividade, uma coisa um pouco mais rápida, hoje em dia e não tinha mutação, você começava fazendo um negócio, você ia lá, fazia, e não tinha nada estruturante, você seguia em frente. Hoje em dia você tem que estar sempre olhando, tendo uma visão diferenciada, tá? Na oportunidade, no entendimento, na busca e manutenção do cliente, na execução exemplar e na própria qualidade. E a gente tem a determinação, que eu sempre digo, a gente tem que gostar de cliente. Tá certo? Então, agradeço a todos os clientes da TOTS que estão hoje aqui na plateia. Tem que gostar de cliente. Cliente faz parte da nossa vida, entendeu? E quem não é cliente, a Fernanda Zago, nossa diretora, está por aí, pode procurar que ela vai atender vocês muito bem, tá? A gente tem que estar disposto a pivotar uma ideia se necessária. Eu já mencionei isso, quer dizer, o mundo está indo, então vamos lá, vamos mudando, vamos fazendo para poder acontecer. Disciplina financeira, quer dizer, já foi o tempo que estava dinheiro sobrando, você contratar um monte de coisa para fazer. Hoje, os investidores estão um pouquinho mais próximos do que as startups estão fazendo, os empreendedores, e um constante olhar do futuro. Quer dizer, isso, pessoal, é fundamental, quer dizer, a gente tem que olhar o futuro. E quando a gente fala olhar o futuro, e caminhando para o final, quer dizer, o mundo em que tudo se transforma ao mesmo tempo, se não olhar o futuro, você fica para trás. Não tem como.
Não tem nenhuma tese, se você chegar, não, a minha tese é inquebrável, a minha tese não tem como realmente ter nenhum problema. Tem. Tem porque o teu cliente está evoluindo, entendeu? O mundo está evoluindo e você precisa trabalhar lá. E é um exemplo pessoal, aí vocês vão entender porque eu pus GHT4. Você pega uma microsiga, que nasceu como microsiga, e de repente nós tivemos um plano de unir as 4 maiores empresas de tecnologia numa única empresa, tecnologias brasileiras, tá? Que era a DataSul, RM, Logocenter, criamos a TOTS. Então, desde a fundação, como microsiga, a gente tinha um espírito de querer estar presente em todo o Brasil, criamos um super projeto de franquia para distribuição, depois nós desenvolvemos tecnologia, uma das poucas empresas que desenvolvem tecnologia até hoje, desenvolvem linguagem de programação, tá? Toda essa parte de AI também nós estamos trabalhando fortemente, toda a parte de segmentação. Depois nós tivemos investimento de um fundo de investimento, a Advent também teve com a Sônia, né? A Advent, certo? Depois nós fizemos um processo de abertura de capital, tá? E é uma empresa hoje que super referenciada, 53% do mercado brasileiro de softwares de gestão, tá? E é uma empresa que a gente diz o seguinte, é uma eterna startup. A gente entende, se a gente tivesse se contentado com o início do que era, a gente não estaria onde nós estamos hoje. Se a gente tivesse contente quando nós abrimos o capital, nós também não estaríamos hoje, tá? Então, esse que eu queria deixar para vocês, exatamente, é super importante isso. E o que nós já fizemos? Nós já estamos agora, fizemos a transição do fundador, tá? Para ter um sucessor, que é o Denis Herkovich. Então, hoje eu sou o presidente do conselho. Então, da gente saber o momento de você, tá? Dizer o seguinte, está na hora de passar o bastão, seguir em frente, sou presidente do conselho, e seguir em frente fazendo outros investimentos e assim por diante. Aí, falando em outros investimentos, no Multifamily Office, e aí vem aquele da GHT4, quer dizer, vamos continuar crescendo, mas com equilíbrio. Aí nós damos investimentos na Mendelix, que é a maior empresa de genoma do Brasil, damos investimento na Biosolved, que é uma empresa que tem uma preservação inteligente da natureza, tá? Seja para o reparo de problemas de derramamento de óleo, assim por diante, até poeira em ambientes, assim por diante, e tratamento de água. Uma das empresas que ela adquiriu foi a Algen, aqui do Rio Grande do Sul também. Então, tem a Bob, para quem não conhece a Bob, é você não transportar água, quando você viaja com um vidrinho de shampoo de 300 ml, o que tem de shampoo lá embaixo é nada, o resto é água que você está transportando. Então, são shampoos em barras, uma série de coisas. Depois, a Stock, que são dados inteligentes, e a nossa gestora de capital, que é a GHT4 Capital. Então, da ideia de ter 4 sócios, hoje já são 35 a 40 novos clientes investindo na nossa gestora, e a gente controlando, ajudando a perpetuar, a preservar cada vez mais o capital das famílias, assim por diante. E para a gente encerrar nesse 1 minuto, eu estou bastante envolvido no Plano Brasil Digital 30+. A gente propôs para o governo a gente criar um plano de Brasil, pensando que o Brasil precisa passar por uma transformação digital, mas não é só as empresas, é o Brasil como um todo, é a sociedade e assim por diante, tá? E aí nós criamos, apresentamos para o governo e depois fomos para a iniciativa privada. Então nós estamos agora terminando a fundação de uma associação com Brascom, ABS, FEBABAN, CNI, Fiesp e todos pela educação, tá? Tem mais outros 5, 6 que vão entrar como fundadores. Para a gente, nós temos um plano que a gente diz o seguinte, a gente precisa definir qual é a infraestrutura que a gente precisa para o Brasil ser competitivo. Na sequência, quais tecnologias que nós vamos escolher que a gente vai fazer diferença. Depois, na sequência, onde nós vamos investir em pesquisa e desenvolvimento. Depois, como é que nós vamos capacitar as pessoas? Como é que nós vamos reter os brasileiros aqui no país? Aí vem, como é que nós vamos incluir socialmente? E, por último, temos que ter um excelente ambiente de negócio. Então, acabou se transformando num movimento, numa associação, onde você tem, de um lado, a iniciativa privada, e, do outro lado, o governo fazendo a partir dele, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir fazer. Então, o que eu queria transmitir para vocês é exatamente isso, pessoal. Vamos empreender, vamos valorizar a história de todos nós. Nós vamos o seguinte, o que a gente precisa, de fato, fazer para que o nosso legado perpetue?
E esse legado, ele passa por uma forte necessidade de nós entendermos o que o mundo está evoluindo, a maneira que o mundo está pensando, desde até de um lado comportamental, e a gente conseguir entregar produtos e serviços que realmente façam com que clientes, pessoas da sociedade sejam mais eficientes, tá? E mais contributivas com todo mundo que nós precisamos. Pessoal, obrigado. Pode, a palavra está contigo. Bom, pessoal, boa tarde. Enquanto colocam a minha apresentação, aí eu quero agradecer ao Fórum da Liberdade pelo convite. Quero dizer que é uma honra estar dividindo aqui o painel com pessoas tão inspiradoras. E quero dizer que é um prazer enorme poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa história, a história da Vulcabras. A Vulcabras é uma empresa que tem mais de 70 anos, então é muito difícil falar e contar a história dela. Eu separei um trecho aqui que eu espero que fique alguns ensinamentos da Vulcabras que possa ficar para vocês aqui. Bom, eu começo as minhas apresentações mostrando um vídeo. A empresa é esportiva, de moda, então a gente é bem marqueteiro. Então vou mostrar para vocês um vídeo que é um resumo de como a empresa está hoje em dia. Nossas lojas, áreas, centros, nas ruas, nos parques, nos treinos, nos eventos, nasce um novo ecossistema para apoiar as atletas e produzir alta performance. Os laboratórios materiais 100% reciclados. Fábricas onde nasce o futuro, onde nascem novos profissionais e todos os dias nasce dentro de cada um deles a vontade de evoluir, junto com tudo que eles produzem. Hoje somos mais de 18 mil colaboradores, fazendo a gestão de gigantes como Olímpicos, Mizuno e Under Armour, criando produtos que conquistam japoneses e encantam americanos. Quando a tecnologia e o esporte se tornam inseparáveis, nasce uma outra visão de mundo, que se alimenta do melhor dessas duas palavras. A tecnologia e sua capacidade de criar e recriar, e o esporte, com a sua eterna fome de superação. Quando a tecnologia e o esporte se tornam inseparáveis, nasce um país melhor a partir do esporte. Nasce uma Sporttech global, feita por brasileiros. Muito obrigado. Dá muito orgulho ver o que a gente tem construído no Brasil, uma marca brasileira como a Olímpicos. A gente também tem a Under Armour e a Mizuno, que a gente representa no Brasil, mas através da nossa marca Olímpicos conseguir competir com os gigantes internacionais. Primeiro, quero me apresentar aqui rapidamente. Eu tenho 49 anos, eu sou presidente da Vulcabras há 10 anos, mas eu comecei a minha carreira no automobilismo e eu considero isso como um trabalho. Aos 13 anos, eu comecei no kart, fiz kart, Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula 3, tive ótimos resultados, fui campeão brasileiro 2 vezes, vice-campeão sul-americano, mas tive que tomar uma decisão na minha vida se eu ia para os negócios da família ou se eu ia continuar correndo. Estava comentando com a Sônia que eu sinto saudade, mas estou completamente realizado dentro da empresa hoje em dia. E tenho 30 anos de experiência em artigos esportivos, que é o que eu me dediquei a vida inteira. Bom, para que a gente conheça um pouquinho da Vulcabras, e hoje nós vamos falar aqui sobre um período difícil da Vulcabras, um período de reestruturação, que tem um final feliz, mas um período que
ensinou muito para a Vulcabras, para ela chegar nos dias de hoje como ela está. Mas a Vulcabras nasce em 1952. A maioria dos jovens aqui não conhece, mas ela começa com um sapato chamado 752. 752 Vulcabras era o mês e ano de fundação da empresa, já muito tecnológico. Um sapato de couro que tinha uma injeção de sola direto no cabedal, na parte superior. Em 73, a Vulcabras é a primeira empresa a trazer uma marca esportiva para o Brasil, representar no Brasil a Adidas. De lá para cá, praticamente todas as marcas grandes internacionais passaram pela Vulcabras, e chegou o ano de 2007, que é um ano importante para a empresa. Ela vinha grande, ela tinha a licença da Reebok, mas ela queria uma marca para chamar de sua. Surgiu a possibilidade de comprar uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, a Azaleia. E nós adquirimos a Azaleia em 2007, crescemos até 2010, nos tornamos a maior empresa de calçados do Brasil, e aí vem a nossa grande crise em 2011, que é o motivo principal que eu vou falar com vocês aqui. Mas depois de 2011, a gente reestrutura a empresa, chega em 2017, leva ela para o novo mercado, faz o nosso re-IPO, e de lá para cá a empresa vem crescendo, adquire novas duas marcas, a Under Armour e a Mizuno, e hoje a gente tem uma empresa no Brasil, falo com muito orgulho, capaz de desenvolver e produzir qualquer tecnologia esportiva que exista no mundo. Para a gente entender como é que a gente entrou num período difícil, eu preciso falar um pouco sobre essa compra da Azaleia. Isso foi um marco, esse foi o nosso sonho grande. Foi muito ousado e corajoso na época, porque a Azaleia era o dobro do tamanho da Vulcabras. E a gente fez essa aquisição e conseguimos, ao longo de vários anos, investindo muito na empresa, crescendo, colocando toda a nossa experiência de administração de marcas internacionais na própria Olímpicos, porque a Olímpicos nasce dentro da Azaleia, e conseguimos chegar no ano de 2010 com a maior empresa do setor. Vivíamos um período maravilhoso, e de uma hora para outra chegou uma tempestade perfeita. O que aconteceu, pessoal? A nossa associação, a Bicalçados, vinha defendendo no governo brasileiro uma tarifa antidumping contra uma invasão de produtos chineses que acontecia no Brasil naquela época. Excedentes de produção asiática eram escoados em países emergentes, a gente via isso acontecendo, e a gente começou a ajudar a defender essa tarifa antidumping. De fato, o governo brasileiro aplicou a tarifa antidumping contra a China. Nós fizemos investimentos enormes, contratamos muitas pessoas para suprir a demanda que viria. E o que aconteceu? Aconteceu que, em vez das importações diminuírem, elas aumentaram 40%. Por quê? Porque os asiáticos, ou os chineses nesse caso, triangularam a mercadoria por outros países asiáticos, como o Vietnã, Indonésia, e os calçados acabaram chegando em grande quantidade. Como é que a Vulcabras estava? Inchada, grande, com planos agressivos de crescimento e não preparada para se adaptar, que eu acho que isso é muito importante. A gente não tinha um plano B, a gente só tinha um plano A. Isso fez com que a Vulcabras, nos anos seguintes, passasse por uma crise muito grande, prejuízos muito grandes, e levou a empresa a 1,1 bilhão de reais de dívida no ano de 2013. E aí vem aqui o primeiro ensinamento nosso, ou a primeira lição que nós aprendemos, que é não depender dos outros. A gente até hoje faz orçamentos agressivos, nós somos otimistas, mas a gente sempre tem ao nosso lado um plano B, um plano de adaptação. Então eu falo sempre, quando eu falo nas minhas palestras, a gente pode ser ousado, pode fazer orçamentos, mas se o vento mudar, a gente precisa sempre ter do nosso lado um orçamento que a gente aperte um botão e consiga se adaptar. Bom, primeiro passo para reestruturar uma empresa que a gente escolheu foi contratar uma consultoria. Contratamos a Galeazzi, uma famosa consultoria no Brasil, que nos ajudou realmente a fazer uma revisão profunda nos processos, modelo de atuação e cortar custos. As consultorias, normalmente, elas vêm para cortar custos. Elas não são especialistas, pelo menos é a nossa opinião, em todos os setores, mas elas vêm para te ajudar a fazer essa parte mais dolorosa, essa parte difícil. E aí a gente vai aprendendo algumas frases que eu trago aqui, que eu acho que são muito boas,
que é melhor uma decisão dolorosa do que uma dor sem fim. Isso quer dizer, na dúvida, faça. Aí a gente vai aprendendo que ninguém é insubstituível. As pessoas fazem muita diferença dentro das empresas, principalmente em organizações. Mas nós aprendemos na Vulcabras, e assim foi feito na nossa reestruturação, que se nós tivéssemos uma pessoa, ou duas, ou pessoas que não pudessem se ausentar do trabalho por 2 ou 3 semanas, a gente tinha convicção que elas não estavam trabalhando direito. Porque as organizações precisam funcionar independente das pessoas. Isso não quer dizer que elas não façam diferença. E uma das coisas muito importantes para reestruturar a empresa, e que nos ajudou a dar muito certo, foi identificar os talentos internos. Isso foi de extrema importância. A gente perdeu muitas pessoas. Vocês veem aqui, ó, nós tínhamos 46 mil colaboradores, nós reduzimos para 26. Nós fechamos 15 filiais para que as matrizes, as fábricas grandes, pudessem sobreviver. Foi uma época muito difícil. Mas quem reergueu a empresa foram as pessoas que já estavam na empresa e poucas que vieram de fora. Então, assim, identificar os talentos, ver as pessoas que realmente estão no operacional e entendem, às vezes elas precisam só de um voto de confiança e de um incentivo. Bom, passada a parte da consultoria, nós precisávamos voltar a lucrar, voltar a performar com a empresa. Então, a gente fez uma grande transformação. E aqui vem outra lição que a gente aprende muito aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito industrial de calçado, e ainda muitas empresas até hoje ainda são assim. Naquela época, todos nós tínhamos um viés muito industrial. Era uma indústria criando uma estratégia e impondo no mercado. Nós começamos e aprendemos a usar muito inteligência de mercado, colocar o consumidor no centro e entender que quem manda é o consumidor. E a gente precisaria atender as demandas do consumidor. Então, fizemos uma revolução dentro da empresa, passamos a nos considerar um gestor de marca que tem uma indústria como um grande diferencial competitivo, mas adaptamos as nossas fábricas para entregar em 45 dias. Isso quer dizer, nossos clientes podem repor praticamente mensalmente. Além disso, continuamos com os planos agressivos, mas sempre com o plano B, e tivemos que tomar uma decisão. Lembra que a gente falou da compra da Azaleia? A Azaleia tinha marcas femininas também. Como nossa especialidade era esportiva, nós estávamos em crise e precisávamos performar, precisávamos andar bem, a gente traçou uma meta: vamos nos especializar e focar no que a gente é melhor, que é o esportivo. E aí licenciamos a parte do feminino. Bom, isso foi trazendo a empresa de volta ao lucro, mas o lucro não era suficiente. Uma empresa que devia 1 bilhão e 100 milhões de reais e ficou vários anos sem conseguir fazer investimentos, ela tinha um problema, ela precisava se modernizar e ela precisava tirar esse endividamento oneroso. E aí a Vulcabras foi uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, em 72, mas ela tinha pouquíssimas ações em negociação, então ela precisava realmente migrar para o novo mercado, fazer o seu re-IPO. E aí vem um processo muito complexo também, que é você levar a sua empresa pública, você tem que melhorar muito a profissionalização da sua gestão, governança, e foi feito durante 18 meses, tive o auxílio do Banco Credit Suisse, e depois de outros todos que entraram no processo, um amigo nosso aqui de Porto Alegre, o Patrick Lucchesi, que trabalhava dentro do Banco Credit Suisse, começou com esse sonho comigo, de tentar captar um dinheiro no mercado. E aí vem mais um aprendizado. Às vezes você abrir mão de um pedaço da sua empresa para alavancar um crescimento, que foi o que aconteceu com a Vulcabras, né? Você pode alavancar um crescimento ou você pode salvar a empresa, porque uma dívida tão grande poderia nos quebrar. O que a gente fez? Então, em 2017, nós conseguimos fazer o nosso re-IPO, captamos um pouco mais de 700 milhões de reais, tiramos a dívida mais onerosa, uma parte da dívida mais onerosa, e começamos a modernizar a empresa. E dali para frente tem uma história que volta, uma história de crescimento grande. Hoje em dia nós temos a Olímpicos, a Under Armour e a Mizuno, essas 3 marcas. Adquirimos tanto a licença da Under Armour, a operação da Under Armour, quanto a operação da Mizuno, com dinheiro gerado pelo nosso caixa.
Então, conseguimos transformar a empresa numa empresa bastante lucrativa. Daqui a pouquinho eu mostro os números. E aqui, eu acho que muitos de vocês têm acompanhado, e para os que não acompanharam, eu vou contar rapidamente essa história. A gente fala com muito orgulho dentro da Vulcabras que a Olímpicos é a marca mais vendida no Brasil, o maior volume de pares. E a Olímpicos sempre foi um grande democratizador do esporte no Brasil. Mas a gente tinha que se desafiar a fazer um produto de alta performance para competir em maratonas, para também tentar democratizar a alta performance. Muito difícil, né? Competir com os gigantes internacionais, americanos, alemães, ingleses, etc. E aí, nós nos desafiamos a fazer um tênis para os brasileiros e um tênis que pudesse competir com a turma. Eu até brinco lá dentro que foi um desafio que eu lancei, eu disse assim, nós precisamos fazer um tênis para ganhar uma maratona. Se nós ganhar uma maratona, a gente vai conseguir promover a Olímpicos. E disso, a gente conseguiu fazer uma linha enorme. Hoje, o Olímpicos já é o tênis mais usado por corredores brasileiros, já vou provar isso para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo do processo que a gente utilizou para criar esse produto. Sejamos honestos, o mercado de corrida é um dos mais competitivos do mundo. E ninguém pensa no Brasil quando o assunto é tecnologia esportiva. Ou melhor, ninguém pensava. Olímpicos apresenta a criação do core. Como provar para a comunidade da corrida do Brasil que quando o assunto é tecnologia, nós podemos vencer japoneses, americanos e alemães. E o melhor, colocando no mercado um tênis com tecnologia de ponta, democrático e feito sob medida para o corredor brasileiro. Primeira coisa, para convencer a comunidade da corrida de uma só vez, foi a comunidade da corrida que criou o produto. Juntos. Corredores amadores e olímpicos, influenciadores de corrida, jornalistas, cientistas, designers, engenheiros, todos foram responsáveis por cada detalhe do novo produto. Um processo de inovação aberta onde tudo foi testado e retestado no maior laboratório de biomecânica da América Latina, na USP. A comunidade da corrida criou o tênis, a comunidade da corrida é dona dele. E o que aconteceu? Além do melhor produto de corrida já feito no Brasil, nós desenvolvemos uma máquina de resultados, nas pistas, no marketing e nas vendas. Todos quiseram falar da sua criação. Todos quiseram mostrar o que eles próprios haviam criado. Resultado? Todo mundo queria conhecer a novidade. Tivemos sold-out no lançamento. Lojas que não vendiam Olímpicos abriram as portas para o novo produto. Ganhamos o prêmio Melhores do Ano do maior canal de corrida do Brasil. Fomos correr na terra dos melhores corredores da história, colocando a Olímpicos no mapa global da tecnologia para corredores. E para coroar a performance, conquistamos o pódio em uma das principais maratonas do Brasil. Agora, todo mundo sabe o que os brasileiros são capazes de fazer quando o assunto é tecnologia para a corrida. Um sucesso 100% nacional, que se transformou em uma metodologia campeã de criação, promoção e venda. Tanto que colocou a Olímpicos no mapa, passando de uma marca não reconhecida pelos corredores para uma das mais lembradas e preferidas. A cada edição, um novo processo, uma nova versão do tênis e um novo recorde para as pistas e para a marca. Ah, o nome do tênis de corrida feito por brasileiros para brasileiros não poderia ser outro. Olímpicos corre. E eu que já fui patrocinado por grandes marcas, que nunca tive essa grande oportunidade, né? Ajudar o desenvolvimento de um calçado feito por brasileiros para atletas brasileiros. Bom, pessoal, essa é uma metodologia que eu acho que é legal de contar para vocês também rapidamente, que a gente chama de inovação aberta. Então, mestres em biomecânicas, atletas amadores, profissionais, blogueiros, a comunidade de corrida foi convidada a co-criar o produto no nosso desenvolvimento de produto. Então, nós não conseguimos aí só embaixadores, conseguimos fãs da marca. E realmente a gente pegou vários insights importantes para criar esse produto. O resultado disso, acelerando um pouquinho aqui, em benefício do tempo, é
O tênis corre da Olímpicos é o tênis mais usado por corredores brasileiros. Quem está falando isso é o maior aplicativo de corrida do mundo, chamado Strava, pelo 2º ano consecutivo. Nós conseguimos atingir, no Olímpicos Corre, um excelente custo-benefício e estamos conseguindo democratizar também a alta performance. E fizemos mais de 100 pódios nas últimas maratonas no Brasil, e ganhamos a maratona, por exemplo, no ano passado, aqui de Porto Alegre, ganhamos a Maratona Internacional de São Paulo, mostrando que o tênis anda muito bem. Bom, voltando um pouquinho para a empresa, indo um pouco para a parte final, o foco no esportivo foi muito importante para a gente. A gente conseguiu criar uma sinergia muito maior em todos os processos, que gerou eficiência e gerou crescimento. E esse crescimento se transformou em números. Desde o nosso re-IPO, do ano de 18 para 24, nós crescemos 139%, passamos de uma produção de 14 milhões de pares para 25 milhões de pares, e hoje a gente tem 25% do mercado de calçados esportivos no Brasil. Isso quer dizer que a cada 4 pares, 1 par vem da Vulcabras. Estratégia focada no esportivo fez a Vulcabras ter os melhores resultados do setor. Aqui a empresa mostra o seu faturamento, 3,5 bilhões, são 18 trimestres consecutivos de crescimento, uma margem EBITDA de 22%, 676 milhões no ano de 2024, quase 18% de lucro, 544 milhões, e um retorno, um ROIC de 29%, e hoje, em vez daquela dívida, nós somos caixa líquida. Isso quer dizer que uma empresa que devia 1 bilhão e 100 milhões de reais se transformou numa empresa que tem um valor de 5 bilhões de reais de mercado. E aí, pessoal, minha última página aqui, espero que eu possa ter deixado para vocês alguns insights dos aprendizados que foram muito importantes para nós na Vulcabras, e uma das primeiras coisas é foco. A Vulcabras precisou focar, ela precisou focar no que ela era melhor. E sabe o que aconteceu? Até hoje nós ainda estamos crescendo e expandindo dentro do nosso foco, dentro do esportivo e dentro das nossas marcas. Então, isso eu acho que é importante falar para vocês. Se tornem especialistas, foque no que é relevante. Nunca se acomode, se desafie sempre, por que não? E na dúvida, faça. Se arrependa do que você fez, mas não se arrependa do que você não fez. Corrija rápido, você vai errar muito, não tenho a menor dúvida. E aí aquela frase lá do início, é melhor um fim doloroso do que uma dor sem fim, é que as decisões difíceis precisam ser tomadas e precisam ser tomadas rapidamente. Por isso, não existem pessoas insubstituíveis. E aí, para finalizar, pessoal, valorize os seus talentos. Essa frase aqui é uma frase que eu uso muito na Vulcabras: dedicação supera qualquer qualificação. Às vezes, a solução para o problema de vocês pode estar num lugar onde vocês menos imaginam. Vão lá embaixo no operacional, vocês vão identificar pessoas que entendem muito e que precisam só de um voto de confiança e de um incentivo para ajudar você a performar na sua empresa, se ela está bem ou se ela está mal. Tá bom? Muito obrigado. Laércio, Pedro, Sônia, muito obrigado pelas histórias contadas. E, dado o adiantado da hora, a gente tem pouco tempo para as perguntas, mas eu queria fazer uma mais geral, que vocês possam discorrer um pouco. A gente sabe que o Brasil é um país cheio de burocracias, amarras, e isso causa uma dificuldade muito grande para criar novos negócios, e quando tu consegue criar, é muito mais difícil de tu fazer com que esse negócio se torne algo grande, como vocês apresentaram os negócios de vocês. Quais são os principais desafios que vocês entendem para sair de um negócio do 0 ao 1, e como fazer essa gestão para fazer com que ele saia do 1 ao 100, do 1 ao 1000, digamos assim? Olha, já que vocês estão me deixando sempre, né, falar primeiro, mas eu acho que aqui nós temos os exemplos, né? Ninguém aqui pensou em crise, todo mundo foi olhar a oportunidade. Né? Quando você fala aqui de 1 bilhão e 100 de dívida para 5 bilhões de valor, o Laércio começou lá com a Microsiga, né, Laércio? Você jamais pensou em estar desse tamanho, e também
você não ficou olhando as crises, ficou sempre olhando para frente. Eu acho que o empreendedor brasileiro tem isso, ele tem essa graça, ele vai e vai para frente. Eu gostei muito é melhor uma dor, um fim doloroso do que uma dor sem fim. Eu acho que isso é bem próprio do brasileiro, né? E não faça acontecer, vai errar. Quantas vezes você errou? Quantas decisões que a gente tomou, mas se não errar também não vai acertar, né? Então, quando eu falo que a nossa coragem, provavelmente aqui, é maior do que os nossos medos, é bem isso. Sempre pensar em frente, não ficar olhando para trás, não reclamar, não criar essas polêmicas que a gente tem um Brasil tão polarizado. Para quê? Para quê? Está aí, ó, empresas maravilhosas fazendo acontecer o tempo todo, sem entrar nessa briga nem nada. É olhando a sua empresa, correndo, fazendo aí inovação. Parabéns, viu, Pedro? Não sabia dessa que 25% dos... Olha que espetáculo, que orgulho! E a gente tem que amar o nosso Brasil mais do que nunca. Aqui é bom, aqui é que a gente faz negócio. Então, acho que é muito isso. Eu queria só usar um segundinho para convidar todas as mulheres que estão aqui a participarem do grupo mulheresdobrasil.org.br, para a gente poder desenhar políticas públicas a favor das mulheres desse nosso Brasilzão, que tanto está precisando para diminuir a violência, para cuidar mais das famílias e tudo mais. Então, quero convidar todas vocês a participarem. Obrigada. Bom, para ser rápido, o mundo anda muito globalizado, o mundo anda muito competitivo e o Brasil é muito volátil. Então, eu acho que tirando um pouco dos nossos ensinamentos, o que eu vi dentro da nossa empresa é foco. Acho que a diversificação pode ser importante para você achar os caminhos, mas quando você acha o seu caminho, é foco e determinação. O que eu vi de pessoas crescerem dentro da nossa empresa, que hoje está um pouco desatualizado, tem 21 mil colaboradores, foi a dedicação. Amigos, histórias de gente que realmente se dedicou, né? fez mais do que era necessário fazer. Eu acho que quem tiver essa determinação no Brasil, o Brasil dá muita oportunidade. Se o Brasil não atrapalhar, a gente consegue bem, mas é foco, eu diria foco. Acho que o Brasil é uma oportunidade, sempre será uma oportunidade, mas eu acho que depende um pouquinho da gente, tá? Eu acho que a gente tem que enaltecer o calçado brasileiro, a gente tem que enaltecer a confecção brasileira, a gente tem o software brasileiro, tá? E às vezes a gente não faz tanto isso, né? Quer dizer, toma um vinho, o vinho daqui não é bom, mas às vezes você nem experimentou. Se fizer às cegas, de repente você vai gostar do vinho, entendeu? E nós estamos na terra do vinho aqui. Então, eu acho que assim, tem um monte de problema, mas a gente precisa se doar um pouquinho. Eu acho que está faltando no Brasil muito mais um plano de país do que um plano de poder. A gente tem plano de poder, não tem plano de país, tá? Então, quando eu terminei falando do Plano Brasil Digital 30+, quer dizer, e foram bons nomes que estão junto com a gente para levar em frente. Então, seja o movimento de mulheres, seja o movimento de exportação, seja o que for, da gente, talvez, estar no banco da frente, a gente briga por uma eleição, uma coisa assim, depois esquece, tem um monte de problema, e a gente fala, no próximo a gente resolve. Não tem mais próximo, pessoal. Entendeu? Obrigado. Não tem mais próximo, Nós falamos próximo sem citar nomes. Há 20 anos atrás, depois há 16, depois há 12, a cada 4 anos, tá? Então, ou agora a gente encara de frente, aproveita todo esse tarifaço. A Bolsa Brasileira está subindo, tá? É a única bolsa do mundo que está ao contrário do mundo, entendeu? O dólar caindo, com tudo isso, o dólar caiu para 5,61, 5,62, entendeu? A bolsa subindo e todo mundo pega assim a Tesla -5, a Nvidia -8, que eu acabei de olhar aqui, entendeu? Então, assim, nós temos o que fazer.
Mas vamos valorizar, vamos ser brasileiros e vamos apostar no nosso país, pessoal. Vamos escolher certo. Pessoal, agradeço novamente a presença de vocês. Em breve teremos um painel sobre educação. E obrigado a todos.